Vamos começar a aula. A gente vai continuar falando sobre Spherical Codes. Então, hoje é a aula 12, eu acho. Então, vamos relembrar a definição do código esférico. Então, o que é um código esférico? Então, basicamente, você tem um grau de separação. Vamos tentar relembrar em um desenho. Você tem aqui a esfera. E você tem um conjunto de pontos na esfera. E se o ângulo interno entre dois pontos dados for maior ou igual que um certo valor prefixado, então a gente chama isso de um código esférico de separação pelo menos π, onde φ é o ângulo. Então vai ser um conjunto finito de pontos. Então, x contido na esfera unitária é um código esférico de separação, vamos dizer, com separação mínima φ. Φ vai ser um ângulo entre 0 e π. Se para todo x, y em x distintos, a distância entre os dois é no mínimo φ. Ou seja, o cosseno do ângulo é menor ou igual que o cosseno do ângulo, cosseno de φ. Então, se você, de fato, deixa eu pegar um giz rosa também. De fato, arco cosseno disso aqui define uma isso é o mesmo que dizer que o arco cosseno é maior ou igual que φ. E, de fato, isso aqui define uma distância, né? Esse aqui é uma métrica. Em Sn-1. E aí a gente viu que o problema dos beijos, né? Então, Kiss number vai ser simplesmente uma instância desse problema, porque se duas bolas tocam a bola central e você projeta os centros você vai ter um ponto x e y, então você vai saber que x e y vai ser menor ou igual que o cosseno de 60 graus. Então a gente definiu, então esse é um código esférico, e a gente definiu m de nφ como sendo o maior número de pontos num código esférico de tamanho mínimo φ. Em um x desse tipo. E o problema é estudar não só qual é esse número, né, que número é esse para cada ângulo φ, como se dá a disposição dos pontos. Você quer saber exatamente como uma descrição explícita de como os pontos que maximizam, que atingem esse nφ aqui, estão dispostos na esfera.
Você quer entender como é a estrutura desses pontos. Então, esse é o problema. E uma das coisas que as pessoas estudam é tentar dar cotas assintóticas para isso. Você fixa o ângulo φ, aí você manda n para infinito e você tenta estimar uma cota dessa. Achar uma cota superior ou inferior. E aí o problema dos bases é simplesmente o m de n π/3. Na caso que se o φ igual π, e aí a gente sabe exatamente o número de n φ? Se φ é igual a π, Sim. bom, se a separação é pelo menos π, 80 graus, então só tem 2 pontos, né? Um aqui, outro aqui, a separação. Mas tem dimensão mais alta, essa não ajuda mais? Não, porque em dimensão, mesmo se for em dimensão mais alta, eu acho que se você corta a esfera por um plano, você só pode botar um ponto de um lado e um ponto do outro. Então, se φ for π, é o problema trivial, vamos dizer. Você pode se perguntar, dentro da sua pergunta, você pode se perguntar, φ é problema trivial. Então, se eu diminuir φ, se um ângulo menor que π, mas porém próximo de π, será que o número, que vai ser 2, quando que ele pula? Qual vai ser o primeiro ponto que ele pula para 3? Esse tipo de coisa aí. A gente anunciou um teorema na outra aula. Que era do ranking. A gente anunciou só para, no caso, ângulo π/3, mas de fato isso vem de uma cota para o spherical codes, que serve para qualquer φ, e em particular, quando você coloca π/3, você obtém. Então ele mostra que é uma constante φ. Isso não vai se importar muito com as constantes. n/3. E aqui vai aparecer raiz de 2 seno de φ/2 elevado a menos n. Então, em particular, se você colocar φ igual a π/3, bom, φ igual a π/3 vai aparecer π/6, seno de π/6, seno de 30 graus é 1/2, então vai aparecer raiz de 2/2, que é 1 sobre raiz de 2, então vai aparecer raiz de 2 elevado a n, que é 2 elevado a n/2. Então, vai aparecer aqui que é melhor que a cota que a gente tinha obtido antes. A gente tinha obtido 2 elevado a n antes. Agora a gente obteve 2 elevado a 0,5 n. E aí, como que a gente mostra isso? Bom, de novo, eu estendi a lista de exercícios, eu vou colocar ela no site hoje. E tem o passo a passo de fazer isso. Eu não quero fazer isso muito em detalhes, porque eu quero começar a teoria para a gente fazer a melhor cota que existe agora. Então, a gente vai precisar de vários passos, e eu quero começar ela hoje. Então, vamos mais ou menos dizer como que isso aqui funciona. E a ideia é basicamente aquela que a gente fez no RN. É você encontrar aquela função especial sigma, que nem a gente fez lá, só que a gente tem que, basicamente, sei lá, é um trabalho, esse tipo de coisa que você vê quando você é um aluno de, vamos dizer, doutorado. Você tem um teorema e o professor chega e adapta essas ferramentas aqui para o caso da esfera. Entendeu? Então é uma coisa que eu acredito que, se você ver a última aula de novo, você vai conseguir fazer. Então, uma série de lemas. E o primeiro lema é o seguinte: suponha que você tem uma função sigma, ela vai de
0π ela é positiva, tal que sigma, vamos dizer, de t é zero se t é maior que um certo ângulo t0. Esse t0 vai ser um ponto lá. Então, a partir de um certo ponto, ela é zero. E para todo código esférico, x contido aqui, com separação φ, temos que a soma. Então, se lembra que a gente botava aqui a norma euclidiana. Então, seria natural botar a norma do espaço, que é essa. Só que essa aqui, isso que está dentro de sigma, é a distância do ponto x para um ponto y dado. Daí eu tomo aqui o supremo sobre os pontos y na esfera. Isso é menor ou igual que 1. Então, e a prova é muito parecida com o caso euclidiano. Tá, agora eu vou escrever áreas. Significa que eu estou respeitando o espaço onde a esfera que eu vou escrever está dentro. Então, Sn-1 está dentro do Rn. Então, estou tomando a área no Rn. Sn-2 está dentro do Rn-1. Então, estou tomando a área no Rn-1. Essa é a cota que a gente tem. Então, se lembra que no caso euclidiano, o que aparecia aqui era simplesmente uma mudança de coordenadas. Você fazia em coordenadas esféricas, aí você, a função só dependia do raio, né? Era uma função radial, aí aparecia aqui um t elevado a n menos 1. Agora a gente está no ambiente da esfera. Raios são esferas de dimensão n menos 2 na esfera. E por isso que aparece aqui a área. E esse aqui é simplesmente a mudança de coordenadas para coordenadas radiais na esfera. A esfera também possui coordenadas radiais, se você pensar. Se você fixa aqui um ponto, x, uma função radial centrada em x seria uma função que só depende da distância do ponto x para o ponto. Então, por exemplo, ela seria constante nesses círculos aqui, né? Nesses círculos, por exemplo. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai usar a mesma ideia da construção euclidiana, e na hora que você fazer a mudança de coordenadas, você faz a mudança de coordenadas assim. Aí, ótimo, aí a gente precisa de uma função. Aí você lembra que a gente definiu a função e a gente queria mostrar essa desigualdade para aquela função específica. Aí, para isso, a gente precisou de um lema sobre desigualdades. Esse é o lema sobre desigualdades que eu vou escrever. Então, a desigualdade que você vai precisar, isso também vai estar na lista de problemas, é a seguinte. Você vai pegar m pontos na esfera e um certo outro ponto y dado. E você vai definir di, a distância euclidiana de xy para o ponto y. D vai ser o mínimo das distâncias euclidianas entre dois pontos distintos. E A vai ser a soma dos di's ao quadrado.
Daí você obtém que, então, a ao quadrado mais 2m, m menos 1, b ao quadrado é menor ou igual que 4ma. Tá. Essa vai ser a desigualdade que você vai precisar para a função que eu vou definir daqui a pouco satisfazer isso. E aí você poder usar esse lema. Tá? De novo, isso aqui não é muito difícil de fazer. Se vocês quiserem ver a prova disso, está no livro que eu estou seguindo. Mas vá com cuidado que esse livro que eu estou seguindo, o cara ele explica pouco sobre as coisas, ele vai passando direto. Então muitas vezes eu tenho que parar, abrir o paper original, ler, entender o que o cara quis dizer e depois voltar. Então, qual é a função que vai ser a prova? Prova do teorema. Então, qual vai ser a função que a gente vai usar aqui? E a função muito parecida também com o caso euclidiano. Vamos usar em θ. Vai ser o seguinte. Cosseno beta. Já vou definir que é beta. Então, se lembra que aparecia 1, no caso euclidiano, 1 menos módulo de x ao quadrado, ou x ao quadrado mais. O que vai ser mais também? Então, exatamente isso que está aparecendo. 1 menos, se botar esse cara aqui para fora, vai ser 1 menos uma constante, módulo de x ao quadrado seria a norma do vetor ao quadrado. Mas quem é seno de θ sobre 2? Seno está relacionado com a distância, porque a distância entre dois pontos é arco cosseno do produto interno. Então, por exemplo, se você tem... Por que está seno aqui? Só quero explicar por que o seno aparece ali. Suponha que você tem dois pontos aqui na esfera, cujo ângulo é θ. Então, a distância de x para y é 2 vezes seno de θ sobre 2. Então, isso aqui é nada menos que a distância entre dois vetores de ângulo θ ao quadrado. Então, por isso que ela está aqui. Então, a construção, basicamente, você imita a prova do espaço euclidiano, mas você vai mudando e ajeitando as coisas que você precisa. Beta eu vou definir agora. Beta é seno menos 1 de raiz de 2 de seno de φ sobre 2. E aí, por isso que a gente tem que fazer restrição aqui. Isso é importante. Φ tem que ser menor que π sobre 2. E é por causa desse beta aqui. Porque se for menor que π sobre 2, significa que é menor que π sobre 4. Então, o seno é no máximo raiz de 2 sobre 2. Quando você multiplica por raiz de 2, no máximo 1. E daí você pode tomar o seno menos 1. Porque para tomar o seno menos 1 tem que ser um valor entre menos 1 e 1, né? Não pode ser um número maior que 1. Aí, excelente. Agora, quando você tem essa função, ela satisfaz as hipóteses do lema 1. A única coisa que você precisa mostrar é essa parte aqui. E aí, como você mostra isso? Você observa o seguinte. Se você quer estimar isso aqui, né? Você quer estimar cosseno menos 1 de x, y. Ponto y é fixado. Soma sobre x, onde x é um spherical code de distância y. Você quer mostrar que aquilo é sempre menor ou igual que 1. Então, portanto, o supremo sobre todos os pontos é menor ou igual que 1. Então, para qualquer y dado. Mas se você, então, fixar o y, né? O θ aqui que vai aparecer, então isso aqui vai ser... Então, se esse valor aqui
é θ, então a gente vai ter aqui soma de J. Tá, o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer que apenas um número finito de pontos vai ser não zero, porque sigma é zero depois de um certo intervalo. Então vai ser, sei lá, soma de J até M para algum número M. Seno quadrado de beta, e vai aparecer 4 seno quadrado de beta sobre 2, menos 2 seno θ sobre 2 ao quadrado, que é a distância do ponto x para o y. Então isso aqui vai se transformar nisso. Porque simplesmente esse valor aqui é esse valor ao quadrado, né? Y é o ponto dado, fixado. E x e y são pontos no conjunto x, no spherical code. Daí você obtém aqui 4m cosseno beta, seno ao quadrado de beta sobre 2, dividido por seno ao quadrado de beta, menos cosseno beta, seno ao quadrado de beta. E aqui a soma das distâncias, então vai ser somas dos DIs ao quadrado. Exatamente como no lema 2. A mesma definição. E aí ótimo, né? Você sabe que esse DI ao quadrado vai ser o A. Esse cara aqui vai ser o seu A do lema 2. Aí você sabe que A ao quadrado mais alguma coisa menor ou igual que isso. Então você reescreve, chama essa quantidade aqui de Q. Q tem que ser menor ou igual que 1, é isso que você quer mostrar. Mas aí A ao quadrado, A está relacionado com Q de alguma forma. Aí você pega essa relação e substitui aqui. Porque A é uma combinação linear do Q. É Q vezes uma constante mais outra. Então você vai e substitui isso aqui, dos dois lados. Aí você vai ver que magicamente, por isso que essas constantes estão aqui, foram feitas para dar certo. Tudo se cancela e você vai obter, várias coisas se cancelam e você vai conseguir obter que Q é menor ou igual que 1. Tá? Então eu vou deixar você continuar a prova a partir daqui. A gente ainda não acabou, né? A gente vai obter, você vai fazer essas contas, que Q é menor ou igual que 1. Então satisfaz as hipóteses do lema 1. E daí, portanto, MNφ vai ser menor ou igual que o que está no lema 1. Ser menor ou igual ao que está no lema 1, que é a área de Sn-1, área de Sn-2, integral de 0 até beta. Note que essa função aqui só sobrevive quando θ é no máximo beta. Aí teria que aparecer a integral aqui da função. Aí nossa função tem umas constantes multiplicando, cosseno dividido por isso, mas você nota que você faz uma simplificação disso, substitui seno ao quadrado por cosseno, usa uma identidade trigonométrica. Essa parte aqui de dentro é igual a... Isso é igual a 2 cosseno θ menos cosseno beta. Tá? Só fazer a conta.
Então aqui vai aparecer cosseno θ menos seno beta, dθ menos 1. Aí tem umas constantes da função que tem que sair aqui, que são 1/2 tangente beta seno beta. E aqui, área de Sn menos 1. Então, só coloquei a função na integral e só usei uma identidade trigonométrica ali para simplificar aquilo para cosseno θ menos seno beta. Aí, se você usa Stirling, que é o assintótico do n fatorial, essas áreas aqui vão depender de uma potência de π vezes um n fatorial. Você usa a expansão assintótica do n fatorial aqui e você vai deduzir que vai ser uma constante, dependendo do beta, 1 sobre raiz de n e a integral. Tá? E agora a gente se lembra que a gente teve um pequeno problema que o Manuel até comentou na integral de seno de elevado a n sobre 2. A gente precisava de uma expansão assintótica. E agora a gente vai precisar dela explícita. E aí você tem que usar o seguinte lema. Seria lema 3. A gente quer estimar como essa integral aqui cresce. Dθ vai ser assintótico a seno de beta elevado a n divididos por n sobre 2 seno de 2 beta menos. Então seria assintótico a isso. Excelente. Então é assintótico ao seno do ângulo que estava aqui. Então é exatamente isso que a gente precisava quando deu aquele problema, na hora de mostrar que isso aqui, o kissing problem é menor ou igual que 2 elevado a n. Eu fiz um argumento que não era bem 2 elevado a n, era 1 mais epsilon vezes n, mas se você usar essa expansão assintótica, você conserta aquilo. Mas nesse caso a gente vai precisar de uma menor, então a gente vai precisar saber o termo de erro aqui também. Tá? Então, você tem que mostrar isso. Aí no livro está explicando como mostra isso, tá, cara? Não é muito difícil, não. A ideia é você encontrar, em geral, quando você tem coisas assim, a ideia é você encontrar uma mudança de variável legal, e aí você consegue, por alguma desigualdade mais trivial, uma expansão de alguma função mais trivial, deduzir isso. Tá? E qual é a mudança de variável aqui? Qual é o truque para fazer isso? Aí a gente vai fechar aqui. Aí uma vez que você sabe isso, você volta para cá, aí você consegue estimar isso aqui, porque isso aqui é seno beta vezes a integral, e o resto é cosseno θ vezes a integral, mas isso é simplesmente, isso tem uma primitiva, né? Porque cosseno θ vezes isso é a derivada de seno elevado a n menos 1. Então, essa primeira parte que você sabe exatamente, e a outra você usa a expansão assintótica, e é por isso que você vai precisar desse segundo termo, porque esse 1 aqui vai ser cancelado no fim. E a ideia para o lema 3 é você usar a seguinte mudança de variável. Tá. Você
Você faz essa mudança de variável, aí você vai encontrar uma maneira mais simples de encontrar isso. A expansão assintótica. E aí eu vou deixar o resto para vocês. Então, uma vez que você tem essa expansão assintótica, você pode voltar para aqui, para essa desigualdade aqui, deduzir como ela cresce quando n vai para infinito, e isso vai dar exatamente o que eu escrevi antes no teorema. Ótimo. Perguntas? Tá. Então, a gente vai começar a explicar como a gente consegue as melhores cotas que a gente tem até agora. Ninguém sabe melhorar essas cotas até hoje. Vamos escrever quais são elas aqui. Então, de novo, as duas cotas que eu vou escrever aqui, de fato a gente vai deduzir uma cota para o spherical code para todo φ. E aí depois a gente vai colocar o caso φ igual a 60 graus, que vai ser o kissing problem. E a gente sabe quando o φ vai para zero, a gente recupera o sphere packing. Então a gente vai usar isso também para deduzir o que eu vou escrever aqui. Então são os dois teoremas Kabatiansky e Levstein. Não sei como dizer esse nome direito. E o então, primeiro é que é a melhor cota assintótica que a gente tem até agora. Então, se lembra que a gente acabou de mostrar meio para o kissing, agora, a gente acabou de fazer isso, quando a gente terminou esse teorema e colocou φ igual a π sobre 3, mas eles melhoram para 0.401. E por sphere packing, a gente tem 2. A densidade do sphere packing ela é diferente dessa, né? Porque esse aqui são pontos e quando você vai crescendo a dimensão, o número de pontos aumenta, o número de bolas que você consegue colocar tocando a bola central. No sphere packing, a densidade vai diminuindo. Isso, a densidade vai diminuindo. Então é 599, blá blá blá. Esses números têm definições precisas, a gente vai ver depois. Mas a solução esse aqui você consegue escrever explicitamente, mas esse aqui é uma solução de uma certa equação. E as duas cotas estão presentes no mesmo paper, porque o que eles fazem é melhorar as cotas assintóticas para os spherical codes. Aí você deduz esse, e aí obtendo um argumento que era standard na época, que você, através dos spherical codes, obter uma cota para esse, eles simplesmente usam isso e obtêm isso aqui. Tá. Então, agora eu quero começar a explicar como a gente obtém isso. Isso vive no mundo de polinômios ortogonais e spherical harmonics. A gente precisa de dois resultados pequenos desse mundo. Mas para falar sobre esses dois resultados, a gente precisa, eu acho melhor a gente criar um contexto e aí mencionar eles. Então é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar explicar um pouco sobre o que são polinômios ortogonais, de maneira geral, e aí depois me restringir aos que eu quero. Depois eu vou falar sobre um pouco sobre spherical harmonics, harmônicos esféricos, e depois eu vou me restringir ao resultado que eu quero. E a gente vai deduzir o lema principal, que é o lema de Delsart. Então, eles usam aqui um lema que já era conhecido na época, de como através de polinômios ortogonais especiais você deduzir um upper bound, uma cota superior para os spherical codes. O que eles fazem só é escolher o polinômio certo que dá essas cotas incríveis.
Então, vamos começar. Então, eu vou começar por polinômios ortogonais. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai abrir uma aspas aqui, a gente vai mudar um pouco e vai começar a falar de coisas que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. A gente vai passar um certo tempo nela, então eu vou precisar da atenção de vocês. Tem circunflexo aqui? Eu sou péssimo em português. Eu acho que tem, né? Várias coisas quando eu aprendi português mudaram de uma forma. É. De vez em quando eu não precisava. Então, que são essas criaturas? São uma das ferramentas favoritas minhas. Eu gosto de brincar muito com eles. E eles têm propriedades, sim, bem legais. E tem uma variedade de polinômios ortogonais. Então, o que é isso? Então, seja... Vou chamar de alfa de x. Então, para esse caso aqui, eu tô seguindo o livro do Zego. Que eu depois descobri que o certo da pronúncia é Sego. Sempre pronunciei errado. Na Polônia, quando eu fui para a Polônia, me disseram, você está falando errado, o nome dele não é esse. Então, de alfa vai ser uma medida na reta. Você pode falar de polinômios ortogonais em qualquer curva no espaço. Círculo, uma curva, sua curva favorita, no plano, né, vamos dizer. Em particular, a reta é uma reta no plano. Então você pode definir esses caras de várias formas. Tal que essas integrais, quer dizer, eu posso integrar polinômios, basicamente. Posso entregar polinômios. Então, dizemos que Pn é uma sequência de polinômios ortogonais. Ortogonais, se, né, o grau, então isso aqui, n de 0 até infinito, se o grau de Pn é exatamente igual a n, então o grau vai aumentando, e, bom, eles são, como funções, eles formam um conjunto ortogonal. Com relação a essa medida. Tá? Então essa é a ideia básica. Como funções, eles são ortogonais. Então bem simples. São funções ortogonais que por acaso são polinômios de grau e o grau do polinômio cresce, grau n. Pm de x. Beleza. Hã? Vou dar vários exemplos. Se eu quero definir de maneira geral, aí eu vou falar sobre vários exemplos. Daí, problema. Se Pn
e QN são duas sequências de polinômios ortogonais. Fazer essa simplificação para não ficar escrevendo isso toda hora. Então, Pn é igual a 1 lambda n, que é n para todo n. Tá. E alguma sequência de números reais. Tá. Então, eles são unicamente definidos. E aí, por que você pensa isso? Bom, Pn, o grau de Pn vai aumentando. Isso significa, qualquer sequência desse tipo, significa que se você pega qualquer polinômio de grau n, você consegue escrever ele como uma combinação linear dos Pns de grau d, vamos dizer. Qualquer polinômio de grau d pode ser escrito como uma combinação linear do Pn para n igual a 0 até d. Porque o grau está aumentando. Então você escreve, sei lá, 1, quem é o 1? 1 vai ser o múltiplo do P0. P0 tem grau 0. Função 1, por exemplo. A função x. Eu não sei, mas se eu multiplicar aqui um lambda 1 vezes P1, eu consigo fazer com que esse polinômio comece com x. Então só sobraria uma constante. Então eu vou e ajeito aqui com lambda 2 P0. E assim vai. Essa é parte da razão porque aquilo tem que valer. Né? Pn vai ser uma combinação linear dos QNs, mas aí por ortogonalidade, todos aqueles outros termos vão cancelar. Aí você aplica um argumento indutivo. Vou deixar esse como problema, não é muito difícil não. É só uma coisa de álgebra linear, de fato. Tá. Deixa eu ver se eu quero mais falar sobre isso. Tá, outra maneira de você pensar nisso é você construir. Maneira de você pensar isso é você construir eles por um argumento de ortogonalidade. Então, por exemplo, você define P0 como, vamos dizer, 1. Aí você tem que construir o segundo polinômio, tem que ter grau 1 e tem que ser ortogonal a esse cara. Esse é possível construir, porque você tem só uma equação, que é o segundo, minha P1 tem que ser ax mais b. Você tem duas variáveis e apenas uma equação. O produto interno desse com esse é 0. Então isso aqui é o produto interno. Com relação a essa medida. Daí você consegue encontrar A e B porque você tem mais variáveis do que equações. E assim vai. Mas aí você percebe o seguinte, quando você faz isso, sempre quando você constrói um Pn, você tem apenas um grau de liberdade. Então você vai e constrói P2 e assim vai. Então os Pns estão unicamente definidos módulo multiplicação por alguma constante. Que medida? Você fazer integração exceto com alguma medida. Uhum. Mas aqui, o que é a medida para... A mesma medida. Sempre que você tem uma medida fixada, alfa. Aí o primeiro, vamos dizer, primeiro é uma constante. Aí você escolhe essa constante favorita, π, sei lá, 1. E aí o segundo tem que ser ortogonal a esse cara, que é o primeiro. Aí como o segundo tem duas variáveis e isso define apenas uma equação, existe pelo menos um alfa AB, não 0, e portanto você pode definir esse cara aqui. E aí a medida sempre é fixa, a medida é fixada, alfa,
de forma que isso aqui é sempre finito. Em particular, ela é finita. Por exemplo, se eu ponho n igual a 0, aqui, n igual a 0 significa que é uma medida finita. Eu acho que no livro do Zego ele não começa com uma medida de probabilidade, ele simplesmente pede uma medida finita. Mas você pode normalizar ela e pedir uma medida de probabilidade, se você quiser. Aí, uma das maneiras de você normalizar ele é você pedir ortonormal. Tem algum H em algum lugar disso? Não. Talvez não. É quando você pede que, se você integrar Pn ao quadrado de alfa de x, isso é 1. Então, todos eles têm norma 1. Então, isso é uma maneira de normalizar o polinômio. Você constrói eles. De repente, eles não satisfazem isso. Divide ele por uma constante tal que satisfaça. Então, isso é uma maneira de normalizar ele. Então, quando você fala de polinômios ortogonais, em diferentes papers você encontra diferentes normalizações. Aí você tem que dizer qual é a normalização. Eu vou normalizar eles de forma que eles sejam ortonormais. Ou vou normalizar eles de forma que ele seja mônico. Então ele começa como x elevado a n, mais etc. Outra maneira de normalizar ele é você pedir que ele seja, sei lá, alguma normalização pontual, vamos dizer. Outra maneira de normalizar é você talvez pedir, por exemplo, sei lá, P de 1 igual ao seu número favorito. Pn de 1, eu quero que seja π. Beleza, você divide ele por uma constante de forma que seja π. Então, essas são as três maneiras mais comuns de normalizar polinômios ortogonais. Tem várias questões sobre polinômios ortogonais, que eu não vou falar aqui, mas que são perguntas naturais, que quem está assistindo pode se perguntar e questionar por que ele não falou sobre isso. Porque eu vou tentar me restringir só realmente ao que eu preciso para as aplicações, mas tem várias outras coisas que você pode falar sobre polinômios ortogonais. Problema. Associada a qualquer sequência de polinômios ortogonais, existe uma forma de recursão. Pn mais 1 de x. Então, vai existir AN, BN, CN, números reais. Será que CN? Isso. Números reais. Tal que uma fórmula desse tipo vale. Então, para calcular o n mais 1, você só precisa saber a informação sobre os dois anteriores. Pode parecer difícil mostrar isso, mas de fato dá para fazer em palavras. Então, vamos pensar por que isso é verdade. Tá? Então vamos lá, eu escolho a n de forma a matar o n mais 1 aqui. Sobra um polinômio de grau n. Escolho o bn de forma a matar esse cara também. Então o que sobra vai ser um polinômio de grau n menos 1. E por que ele tem que ser múltiplo do Pn menos 1? Bom, se eu fizer o produto interno, esse cara é um polinômio de grau n mais 1. Quando eu fizer essa mudança, ele vai ser um polinômio de grau n menos 1. Portanto, vai ter que ser escrito
como uma combinação linear do n-1 até o zero. Mas se eu fizer o produto interno com algum cara com Pn-2, por exemplo, bom, nesse cara aqui vai morrer, nesse vai morrer, esse vai ser x vezes Pn-2, que vai ter no máximo grau Pn-1, e Pn é ortogonal a todos os polinômios de grau menor. Ele é construído dessa forma. Então, só pode sobrar esse. Felipe, você tem um 6 ali, né? E aí, nessa maneira, como você prova que Pn é ortogonal, Pn é multiplicar 6 é ortogonal com Pn-2. Porque, a ideia de fazer isso é você definir G, vamos dizer, polinômio G, você escolhe a n de forma que isso aqui, de forma que o grau de G seja menor ou igual que n-1. Então, se você fizer o produto interno de G com algum Pn-J, para J maior ou igual que 2, vamos dizer. Então, o que acontece? Eu estou fazendo o produto interno de Pn com esse, então vai ser 0. O outro vai ser um múltiplo desse, também 0. E o outro vai ser x Pn. Então, eu vou ter uma coisa da forma x Pn, vamos dizer, Pn menos J, que é igual a Pn x Pn menos J. Agora, esse cara aqui, como J no máximo é maior ou igual que 2, esse tem grau no máximo n-1, e esse é ortogonal a todos os outros. Tá? Então, essa é a ideia. No mundo dos polinômios ortogonais, se você consegue ver várias fórmulas bonitas, que podem parecer super complexas, mas a ideia por trás é bem simples. Em geral, são ideias de álgebra linear. Aí você pode se perguntar, bom, como que eu construo polinômios ortogonais? Se eu tenho uma sequência de polinômios, será que ele é ortogonal? Eles são polinômios ortogonais com respeito a alguma medida? Isso, de fato, é um teorema, foi resolvido já faz tempo. Então, se uma sequência Pn, né, de polinômios, grau de cada Pn igual a n, satisfaz e aí a resposta para aquela pessoa que se perguntou por que diabos ele botou menos aqui, satisfaz isso para alguma sequência de números AN, BN, CN reais com CN positivo. Então, existe uma medida tal que então, eles são os polinômios ortogonais com respeito a alguma medida. O teorema do Favart. Para esse eu não vou dar nenhuma ideia, não, porque esse é mais difícil.
envolve representações de funcionais em espaços de funções contínuas por uma integral. Envolve coisas desse tipo. Se 100 não quiser, então existe um risco. Tem que ser maior que zero, porque na conta... Mas são uma condição suficiente, não necessariamente. Não necessária, Pode ter exemplos de caras suficientes. Uhum. De fato, essa ainda é uma... Eu acho que isso daí é um problema estudado. Que com outras condições você pode botar sobre CN. Mas em maioria dos exemplos que eu vou mostrar daqui a pouco, o CN é positivo. Acho que em todos. Outro teorema, e esse vai ser o mais importante. Christoffel-Darboux fórmula. Então, o que é isso? Vamos dizer m igual a 0 até um capital M, Pm de x, Pm de y, dividido pela norma de Pm ao quadrado. Então, isso aqui é o produto interno. Então, o que eu estou falando aqui, esse é o produto interno associado com a medida e, portanto, a norma vai ser o produto interno, a norma ao quadrado, né? De Pn com ele mesmo. Tá? Então, é isso que a gente está dividindo ali. E tenta pensar num segundo o que esse kernel aqui é. Então, isso aqui vai ser a n mais 1. Eu botei capital M. Deixa eu botar aqui um N para seguir minhas notas, desculpa. E na minha aula eu tenho que usar lápis, gente. Desculpa. Tá? Quem é N? Esses são os coeficientes líderes. Ali acho que você precisa colocar y, né? Senão o numerador é zero. Sim. Aqui? Não, isso. É x menos y. Se x for igual a y, vai aparecer uma derivada aqui. Tá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou provar isso também, não. Mas a ideia de provar isso aqui é você definir esse kernel aqui como uma função de n, encontrar uma fórmula de recursão para os kernels parecida com essa, e aí para fazer uma prova por indução. Tá? Mostra que quando n igual a 0, isso é óbvio, e aí se vale para 0 até n menos 1, então vai valer para n. Onde n seria esse kernel aqui. Vamos chamar esse kernel aqui de Kn de xy. Então, o que está acontecendo aqui? Se Q de x é um polinômio de grau, vamos dizer, n, um polinômio de grau n, ou menor ou igual que n. Então, se eu integrar Q de x contra esse kernel, então vou botar y aqui, o que eu obtenho é o quê? Q de x. Então, esse kernel é o chamado... Então, Kn é o chamado núcleo tem acento? Sei lá. Reprodutor. Então, é a abelha rainha, vamos dizer. Núcleo reprodutor
dos polinômios de grau menor ou igual que n. E por que isso é verdade? Bom, esse cara vai ser escrito como uma combinação linear dos PNs até grau n. Vamos dizer, dos PIs até grau n. Daí, quando você fizer o produto interno, portanto, se eu mostrar esse resultado para que isso vale para qualquer PI com I menor ou igual que n, então vai valer para o quê? Tá? Então, por que vale para o PI? Basta mostrar que se eu colocar PI aqui, eu obtenho PI do outro lado. Então, se eu fizer o produto interno de PI com esse núcleo aqui, integrar em Y, quando eu fizer a integração em Y, a única que vai sobreviver, que não vai ser zero, vai ser quando eu colocar M exatamente I. Eu estou integrando em Y. Então, esse cara aqui não tá na variável que eu estou integrando. Então, vai ser exatamente quando eu colocar PI. E aí, o produto interno vai ser exatamente a norma de PI ao quadrado que eu estou dividindo. Aí daí vai aparecer de volta. Isso é uma expressão que você encontra recorrentemente quando você tem qualquer base. Tem uma base do espaço. Você pega, vamos dizer, uma base é infinita, você tem um espaço de dimensão infinita. Mas aí você trunca, você quer, sei lá, a base até o enésimo vetor da base. Então você escreve exatamente da mesma forma e opera usando produtos internos. Então esse vai ser um núcleo reprodutor daquele espaço. Qualquer função no espaço, se você computar o produto interno com aquilo, vai dar a função de volta. Isso é uma coisa que você encontra, esse núcleo reprodutor, em qualquer, vamos dizer, teoria que você lida com espaço de Hilbert. O que é legal é que eles encontraram uma fórmula fechada para isso. E esse aqui vem da fórmula de recursão lá. Você pode repetir seu argumento, porque essa é fórmula como funciona? Bom, basicamente, se funciona para qualquer PI para I menor ou igual que N, então vai funcionar para esse Q. Porque o Q é uma combinação linear de PIs até grau N. Daí, por que aquilo é verdade? Então, integral de Kn xy com um certo PI de y, de alfa y, na reta. Vamos apagar aqui. Vai ser soma de, vamos dizer, m igual a 0 até n, de Pn de x, dividido pela norma de Pn ao quadrado, integral de Pm, desculpa, Pm de y, Pi de y, de alfa y. E só olhando para isso você vê, né? Porque tudo vai ser zero, com exceção do m igual a i, aí vai cancelar com esse e vai dar exatamente Pi. Uma série de Fourier. Por isso que eu falei, esse tipo de coisa você vê em qualquer espaço de Hilbert, esse tipo de fórmula. Legal que ele é a fórmula fechada, e essa aqui é importante. Eu vou apagar isso aqui, senão vou destruir isso. Beleza, mas o que eu quero falar? Vários resultadozinhos que eu vou querer falar. Então, daqui a pouco a gente já vai definir, vai mostrar vários exemplos. E eu vou provavelmente passar 10 minutos dessa aula. Tá? Eu quero terminar essa parte de polinômios para na parte que vem, se a gente relembra um pouco e aí já começa esféricos harmônicos. Vocês vão ver que tem uma estrutura muito parecida com isso, porque esféricos harmônicos, no fim, são polinômios, só que na esfera. Polinômios ortogonais na esfera. Esse aqui era um dos problemas que eu coloquei, vou botar na lista também. Tá? Outro teorema que eu vou precisar, que é o seguinte. Teorema. Todos os zeros
de Pn. Então, suponha que Pn é uma sequência de polinômios ortogonais. Então, você pode se perguntar, bom, uma sequência de polinômios, quais são os zeros? Né? Essa é a pergunta mais simples que você pode fazer sobre um polinômio, onde estão os zeros, né? Em geral, a resposta mais certa é no círculo unitário. Com a maior chance de acertar é isso. Mas, para esses polinômios em geral, todos os zeros de cada Pn são reais, simples e, portanto, distintos. São todos reais, simples e distintos. Tá? Então, uma cara de um polinômio você tem, se ele for de graus, vamos dizer, o P3, onde vão ter 3, 1, 2, 3. Vai ser um cara dessa forma. Tá? Então, todos os zeros são uma sequência de polinômios ortogonais, os zeros são sempre reais, simples e distintos. Todos os zeros estarão contidos em AB se o suporte da medida está contido em AB fechado. A e B podem ser, A pode ser menos infinito no caso e B pode ser mais infinito no caso. Tá? Então, por exemplo, se são polinômios ortogonais, a medida está suportada numa semi-reta. Então, os zeros vão ser sempre positivos. Que é uma coisa a se esperar, né? Porque, bom, se você tem um polinômio, sequência de polinômios ortogonais com uma certa medida e a medida dá peso zero por um certo intervalo, é de esperar que os zeros não vão para ali, porque isso aqui não está influenciando na ortogonalidade. É exatamente isso que acontece. Que os zeros vão estar sempre localizados no feixe convexo da medida. Essa vai ser uma extensão desse aqui. Mais ainda. Entre dois zeros de Pn, não suponha que esse cara aqui seja Pn. Você tem aqui dois zeros. Existe um zero, exatamente um, de Pn mais 1. Então, se eu quiser desenhar Pn mais 1, eu tenho que desenhar ele assim. Tá? Porque esse vai ser o Pn mais 1. Porque esses são dois zeros do Pn, então Pn mais 1 tem que passar aqui. Dois zeros do Pn, então Pn mais 1 tem que passar aqui. E aí, por que eu desenhei ele transladado para a direita e não transladado para a esquerda? Por causa disso aqui. E o sinal da derivada de Pn mais 1 no lambda. Então, vamos chamar esse cara aqui de lambda, que é um zero do Pn. Não, desculpa. Lambda vai ser o zero do Pn mais 1. Então, lambda é o Pn mais 1 de lambda é zero. Tá? Então, a derivada nesse ponto é igual ao sinal Então, por isso que eu desenhei ele transladado para a direita. Porque ele tem que passar nesse ponto. Bom, esse aqui é o zero do Pn mais 1, beleza. Mas ele cresce nesse ponto ou decresce? Ele cruza a reta subindo ou decrescendo? Qual o sinal da derivada? Bom, igual ao sinal do Pn. O Pn é esse cara aqui em branco, positivo. Então ele está crescendo. Tá. Eu vou fazer uma descrição bem legal dos polinômios. Tá.
Isso é basicamente tudo que a gente vai precisar. Essa é a teoria básica, como eles se parecem, qual é o núcleo reprodutor, se você restringe o grau para grau no máximo n. Diga? Não, a pergunta dele é se modificar apenas um dos termos da sequência. Por exemplo, trocar o PN por menos o PN. Aí, a princípio, por esse mesmo você vai perder a ortogonalidade, né? Essa é verdade. Tem que ser normalizado para ser mônico, de repente. Possivelmente, é. Aqui você requer... Tá. Como isso está seguindo o livro do Zego, e o Zego normaliza tudo por sendo ortonormal, então acho que eu vou ter que pedir aqui. Ortonormal, se multiplicar por menos 1, vai ficar ortonormal. É verdade. Talvez tenha que ser... De ortonormal, ainda pode escolher o coeficiente líder positivo ou negativo. Tá, eu vou dar uma checada nisso. Agora você me pegou, não tenho certeza. Mas eu acho que o mônico garante porque... Bom, eu quero transladar para a direita, então significa que no infinito positivo eles têm que crescer para mais infinito. Aí tem que ser mônico. Eu acho que essa é a condição aqui. Tem que ter coeficiente líder positivo. É. Mônico é positivo ou igual a 1, tanto faz. Ou a mesma coisa seria ANN positivo. Eu acho que tem que ser isso. Então eu vou ver e na próxima aula eu esclareço isso aqui, mas eu tenho quase certeza que deve ser isso. Esqueci. Beleza. Boa pergunta. Valeu. Às vezes a gente... Acontece, né? Não, por exemplo, os caras estão prestando atenção. Ah, os caras estão prestando atenção, né? É porque eu falei que eles deviam prestar atenção. É, agora. Tá, agora vamos para os exemplos. Pô, em inglês de novo. Tá, eu vou ter que passar 10 minutos mesmo. Tá. Então, qual é o exemplo mais clássico? Na reta inteira. Então, P alfa de x vai ser uma medida suportada na reta inteira. E qual medida de probabilidade eu vou tomar? Gaussiana. Eu vou normalizar ela para ser uma medida de probabilidade, tá? Isso. Então, bom, eu disse a medida, então já tem os polinômios. Tá? Esses são chamados de Hermite polynomials. Tá. Note que os polinômios de Hermite também são... Bom, você põe Gaussiana em Rn e você define polinômios lá. Existe uma maneira de definir polinômios ortogonais em Rn também. Tá, então quem são esses caras? Eu vou normalizar eles aqui como sendo mônicos, tá? Nem todo mundo normaliza assim. Mas eu gosto de normalizar eles assim pela conexão com a probabilidade. Então H0 é chamado de H, né? Hermite. H0 é 1, H1 é x, H2 é x² menos 1, H3 de x é x ao cubo menos 3x, e por aí vai. A fórmula de recursão é x, é a mais simples que existe, pelo menos que eu vi entre os polinômios ortogonais. Mais simples que isso aqui não tem. X multiplica x anterior e menos n o outro. Se você usar essa normalização de ser mônico, a norma ao quadrado é n fatorial.
E por aí vai. Tem várias outras propriedades que eu não vou mencionar. E esses polinômios vão servir para quando a gente começar a falar do Linear Programming Bounds. Os bounds por sphere packing, que são os mais modernos, né? Que começa com o trabalho do Harry Cohn e do Noam Elkies. A gente vai falar de polinômios de Hermite e vai falar de polinômios de Laguerre. Então vamos definir esses também. Então, esses são os polinômios de Hermite. Então, vocês vão dizer exemplo 1, exemplo 2. Então, já falamos do básico na reta, vamos falar na semi-reta. Na semi-reta, a gente vai tomar esses caras aqui. X elevado a num, E elevado a menos X. Característica de 0 a infinito. Função na semi-reta positiva. Vx. Então, essa é a medida. Bom, portanto, a gente já tem os polinômios. São chamados de Laguerre polinômios. Às vezes você vê como generalized Laguerre polinômios, são polinômios de Laguerre gerais. Às vezes você vê só Laguerre polinômio. De fato, o Laguerre definiu isso só para nu igual a 0, depois estenderam para nu igual qualquer número maior que menos 1. Tá? Por que maior que menos 1? Porque a medida tem que ser integrável, né? E na origem, se eu colocar menos 1 aqui, então 1 sobre x, não vai ser integrável na origem. A gaussiana toma conta quando vai para o infinito, então não tem problema nunca. A gaussiana, a exponencial. Então é só na reta positiva, na semi-reta positiva. Então quem são esses caras? Bom, eles são denotados assim, né? E o primeiro é 1. 1 é nu mais 1 menos x. O 2 é x ao quadrado sobre 2 x sobre... Vou dizer normalização. E aí, para eles serem desse tipo, a normalização que eu estou escolhendo, e essa, no Hermite, ele muda de normalização dependendo do autor. No caso de Laguerre, todo mundo usa a mesma normalização, que é a seguinte: você escolhe... Existem várias maneiras de você definir essa normalização. Uma delas é você escolher que no ponto 0 ele seja isso. Então, toda vez quando você vê isso, significa gama que é exatamente o binômio, só que você troca por gama. Outra maneira de definir isso é você... Aí você tem que trabalhar um pouco para mostrar que elas definem os mesmos polinômios. É você começar ele com menos 1 elevado a n sobre nx elevado a n. Se você começa ele assim, define n fatorial, desculpa. Começa assim, então ele vai ser satisfeito aquilo. E por que é escolhido assim? Porque então a norma 2 x elevado a nu, e elevado a menos x dx de 0 a infinito vai ser exatamente ele na origem. Tá? Por isso que ele escolhe essa definição. Por causa desse peso aqui, você vê, depois de fazer as contas, que você consegue forçar isso. Isso não é uma condição que acontece e que você possa forçar para todo o sistema de polinômios ortogonais. Nesse caso, por causa da medida, isso acontece. Tá? E esses caras também são envolvidos com os bounds que a gente vai ver mais tarde. E se a gente der tempo, no final do curso eu vou explicar como você pode usar
esses polinômios para produzir Isso aí é um ln de 0 ou ln de 0 ao quadrado? ln de nu ao quadrado. Pois é, mas do lado direito. É o ln de 0 ou ln de 0? ln de zero, é ele na origem. Está dizendo que isso aí não é uma coisa que tu pode forçar para todos os polinômios. Não, é. Se o ln de 0 for positivo, por que não? Porque Você divide aquele... isso aí não é invariante por dilatação, porque tem um quadrado aqui, do outro lado não tem um quadrado. Isso. Então, se tu ficar por um lado, tu poderia igualar, se o ln de 0 não fosse 0. Para qualquer família de polinômio ortogonal, se tu quisesse fazer isso daí... Lambda ao quadrado, uma lambda... Desde... Primeiro torna se o valor do polinômio ortogonal no zero não fosse zero, tu pode trocar o sinal e fazer positivo, Uhum. pode dilatar por lambda e igualar isso daí. Será que eu falei besteira, então? Vamos ver. Ou talvez tenha um quadrado do lado direito, mas... Não, não é quadrado, não. Então... pode ser que o valor no zero seja zero, então talvez não seja possível para todas essas famílias, porque pode ter caras que o valor no zero é zero. Tem, cara, por exemplo, os polinômios de Hermite, Por exemplo, eles têm a propriedade que quando n é par, Hn é par. Você consegue ver que quando n é ímpar, Hn é ímpar. aquela ali não pode valer. É. Mas se não for zero, tu pode É, fazer valer. não vai ser zero por esse resultado, né? Porque os zeros vão estar contidos estritamente dentro do suporte. Então vai ser impossível ser zero. Talvez qualquer polinômio desse tipo você consiga fazer isso. É. Bom, então eu sempre pensei errado, sempre pensei que era difícil fazer isso para os outros. Tá. Aí, de novo, usando esses polinômios você consegue... eles formam uma base, depois de uma certa normalização, eles formam uma base para a transformada... uma base de autovetores da transformada de Fourier em Rn. Você estende eles para o Rn e aí multiplica para uma gaussiana. E aí, usando esses caras, você consegue desenvolver métodos numéricos para tentar produzir upper bound usando o programa do Kohn e do Elkis. E você, usando esses caras, você consegue produzir upper bounds. Então, a gente vai ver isso mais em detalhes para frente. De fato, tem vários problemas envolvendo esses polinômios de Laguerre, várias propriedades legais que eu vou tentar mencionar. Ótimo. Oh, não vou apagar isso não. 0. Beleza. Ótimo. Bom, agora a gente já falou de dois polinômios, um na reta e um na semirreta, agora temos que falar de intervalos. Aí se você pensar, bom, se eu quero botar num certo intervalo AB, eu posso transladar e colocar no -1. Então, em geral, é isso que a gente faz, né? A gente define polinômios no intervalo -1 para medidas. E aí, basicamente, você está tentando fazer uma lista dos polinômios legais em qualquer intervalo. Então, em intervalos, a gente tem o exemplo 3, que seriam os Jacobi polynomials. Então, esses são os caras que vão ser interessantes para a gente. Esses vão ser os nossos, os caras que a gente vai usar. Então, a medida, e aqui eu vou usar outra letra para medida, porque esses dois, por exemplo, depende de um parâmetro. Esses caras vão depender de dois parâmetros e os parâmetros normalmente usados são alfa e beta. Então, vai ser a mesma letra para medida. Então, essa vai ser a medida. Então, é uma medida no intervalo -1, que põe um peso -1, 1 menos x elevado a alfa, 1 mais x elevado a beta.
beleza? Para isso ser integrável, eu tenho que dizer alguma coisa sobre alfa e beta. Alfa tem que ser maior que 1, beta maior que menos 1. Tá. Para poder ser integrável perto do ponto mais ou menos 1. Por exemplo, se alfa for negativo, né, então quando x está perto do 1, isso aqui vai explodir. A condição vai ser que seja isso. Excelente. Então, esses são os Jacobi Polynomials, em que eles são normalizados isso de novo, denotados assim, né? Então, vamos escrever como eles são denotados. E são normalizados no ponto 1. Você escolhe que ele vai ser no ponto 1 de novo, não vai ser 0 aqui, né? Essa é a normalização. Eles têm umas certas semelhanças com polinômios de Laguerre. De fato, se você fizer uma mudança na reta, transladar ela, e depois fazer uma certa mudança de variáveis que manda essa reta para o infinito, dependendo do n. Quando o n for para infinito, dependendo do beta, eu acho. Quando beta for para infinito, você vai recuperar os polinômios de Laguerre. Então, tem várias relações que você pode fazer. Por exemplo, os polinômios de Laguerre são relacionados com os polinômios de Hermite. Então, a ideia é o seguinte: se você consegue transformar uma medida numa outra, então, os polinômios ortogonais de uma têm que ser transformados em outra. De fato, também tem um resultado geral que diz que se uma medida converge em probabilidade para outra, então os polinômios ortogonais de uma convergem para outra. E, de fato, é uma coisa que você consegue mostrar. Se você pensar sobre como eu mostraria isso, basta que os momentos convirjam. Então, se os momentos convergirem, os momentos é a integral de x elevado a n. Se eles convergirem, então os polinômios vão convergir para o outro. Tá. Vai ser importante essa quantidade mais tarde, então vou escrever ela. Quem é a norma ao quadrado desse cara? 2 alfa mais beta mais 1 divididos por 2 elevado a n mais alfa mais beta mais 1. N mais alfa fatorial. De novo, quando você vê isso, é gama de n mais alfa mais 1. N mais beta fatorial. N mais alfa mais beta fatorial. N fatorial. E, em geral, eu acho que quando você tem uma medida simétrica, nesse caso ela é simétrica se alfa for igual a beta, você vai ter Pn par se n for par e Pn ímpar se n for ímpar. Tá. E o último exemplo é simplesmente dentro dessa classe, mas só vem com outro nome porque eles foram definidos anteriormente, Gegenbauer. Esse vai ser o nosso último exemplo. De fato, são exatamente esses, né, a medida é 1 menos x ao quadrado no menos meio dx, e por isso os Cn eles são denotados por Cn nu de x. Esses são os polinômios. E por essa razão, isso aqui é a mesma coisa que tomar alfa igual a beta igual a nu menos meio nesses caras. Então, por essa razão, eles são normalizados de uma maneira diferente. Então, você tem que multiplicar aqui por um lambda n de nu. Tá. E não vai ser importante isso agora. Quem é esse lambda? Esse aqui é
Uma forma alternativa de definir ele é a seguinte, você vai ver isso também em vários lugares. 1 menos 2xt mais t ao quadrado elevado a alfa é de fato igual, o que é chamado de função geradora dos polinômios. Cada sistema de polinômios ortogonais você pode associar essa função e você pode tentar calculá-la explicitamente. Existe uma para os polinômios de Laguerre, existe uma para os polinômios de Hermite, né? Você faz a mesma coisa, só põe o polinômio aqui. Então, nesse caso, dá exatamente isso. E alfa... quero manter a notação, então aqui tem que ser nu. E a normalização que a gente vai escolher é tal que a integral ao quadrado, 1 menos x ao quadrado no menos meio. E esse número vai ser importante de novo, para as contas futuras. Essa é a normalização. Então, vamos fazer um certo comentário e depois a gente volta para esse. Por exemplo, polinômios de Laguerre, se você quer... e por que isso aqui tá? Isso aqui é sempre nu. Mudei aqui junto, não sei. Os polinômios de Laguerre, se você tem uma certa dimensão n e você define nu igual a n sobre 2 menos 1, onde n é a dimensão do espaço, vamos dizer, Rn, que você está lidando, então a função que é Ln nu 2π módulo de x ao quadrado é elevado a menos π módulo de x. Essas funções com nu igual a n sobre 2 a menos 1, essa aqui é uma base ortogonal de L2 de Rn. L2, espaço L2 com a medida de Lebesgue, mas todos são radiais, né? Não pode ser do espaço inteiro, então radial. Tá? Então você pega as funções L2 integráveis com a medida de Lebesgue, que são radiais. Então elas são escritas como uma soma infinita disso aqui. Combinação linear finita. Radial, espaço euclidiano. Quem é o radial na esfera? Vão ser esses polinômios de Gegenbauer, com uma certa modificação, tá? Então, por isso aqui, a gente sempre considera o parâmetro nu igual a dimensão n sobre 2. E agora eu vou finalizar com o lema, ou o teorema de Delsart. Quem é o teorema de Delsart? E a gente fecha a aula com isso. E quem lembra do Linear Programming Bounds do Cohen-Elkins vai ver que a ideia dele não veio de qualquer lugar. Então, seja f de t uma função que é expandida com polinômios de Gegenbauer, nu igual a n sobre 2 menos 1. A gente vai fixar esse nu assim agora. Tal que cada f é positivo e o f0 é estritamente positivo, tá? Então todos são positivos, todos os coeficientes multiplicando os polinômios são positivos e o f0 é positivo. Então essa é a condição 1. Você pode pensar isso como uma condição no espaço de frequências, no lado de Fourier.
e f de t é menor ou igual que zero se menos 1 menor ou igual que t menor ou igual que cosseno de φ. Tá? Então vale que m n φ é menor ou igual que f no ponto 1 dividido por f no ponto 0 pelo coeficiente 0. Tá? Isso é muito, se não quase idêntico à cota que aparece no Linear Programming Bound deles. Aqui aparece, em vez de f de 1, aparece, quando é no espaço euclidiano, a gente vai ver isso mais tarde, aparece f de 0 dividido pela integral. Esse cara aqui é exatamente a integral, né, que é o coeficiente do Gegenbauer igual a 0. É igual a 0 é o 1, né? Então, exatamente, isso aqui é exatamente a integral da função e esse aqui é exatamente o valor dela num ponto. A ideia deles veio disso. Um cara que precisou de uma certa outra parte, né? Não trivial, mas... Isso aí é de quando? Eu acho que isso é tipo dos anos 50 e 60. Eu acho que é dos anos 50 e 60. O paper deles, agora eu esqueci completamente, mas acho que é dos anos 80, do Kabayashi e Levenstein. Eles acharam um polinômio que... Então a ideia toda é você achar um polinômio legal, satisfazendo essa desigualdade, né? A função tem que ser positiva nesse intervalo e que minimiza isso. Então, você transforma um problema geométrico num problema analítico de minimização. E para provar isso, a gente vai precisar de esféricos harmônicos, que vão ser eles que vão conectar e vão dizer que os polinômios de Gegenbauer são basicamente os núcleos reprodutores de um esférico harmônico de grau m. Então, o CM vai ser o núcleo reprodutor, naquele sentido que a gente fez antes do núcleo reprodutor, de reproduzir os caras do espaço. Ele vai ser o núcleo reprodutor. É chamado de Zonal Spherical Harmonics. É esse, em particular, a gente vai deduzir aquela fórmula muito legal, da Funk-Heck Fórmula, que ajuda a você fazer várias computações sobre a esfera. A gente vai deduzir isso aí como um subproduto do que a gente vai fazer aula que vem. E alguma pergunta? Então, acho que a gente pode terminar aqui. Obrigado.